boa tarde. Para quem não me conhece, então, meu nome é Janaína, eu sou estudante aqui da Universidade Federal de Lavras, estou fazendo mestrado sob a orientação do professor Rubens e faço parte dessa equipe de trabalho. A gente está desenvolvendo então a linha de pesquisa aí com anatomia, uma linha nova aí, a gente está desenvolvendo alguns trabalhos e hoje eu vou apresentar para vocês aqui um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo aqui na universidade. O trabalho então é intitulado Análise das estruturas internas das folhas de cafeeiro, objetivando a seleção para diferentes condições de ambiente. Então, o programa de melhoramento genético do cafeeiro está sendo desenvolvido aqui na Universidade Federal de Lavras. Nesse programa, selecionou-se plantas que apresentavam folhas e frutos acima do tamanho normal, quando comparadas com outros cultivares. Esse material foi denominado de Big Coffee. Acho que muita gente já ouviu falar, já viu alguma reportagem desse material. As progênies foram pré-selecionadas em uma fazenda na região de Piuí, que é a região do centro-oeste mineiro. As progênies são oriundas de uma única planta que apresentava altura, folhas e frutos de tamanho acima do padrão. Bom, a obtenção e disponibilização de uma cultivar é um processo longo que envolve amplo conhecimento da espécie, além das características que nela se deseja melhorar. No caso da cultura do cafeeiro, esse processo se constitui de um trabalho de longo prazo, visto que o método de propagação da cultura do coffea arábica é por semente, e o primeiro ciclo leva 2 anos para a produção de semente, levando aí então cerca de 20 anos ou mais para a disponibilização de uma nova cultivar no mercado. Dessa maneira, diante disso e diante dos novos desafios da cafeicultura, principalmente agora em relação às mudanças climáticas, novas tecnologias, novas formas de tecnologias de apoio ao melhoramento convencional devem ser consideradas então. E aqui então se propõe a análise das estruturas internas em folhas como uma ferramenta de apoio ao melhoramento convencional do cafeeiro. Isso porque é possível, através da análise dessas estruturas, identificar cultivares com maiores tolerâncias a diferentes condições ambientais. Isso já foi observado em alguns trabalhos, como de Batista e Grise, com relação à tolerância à seca, aos patógenos e também algumas características de modificações no tecidos pela radiação, como foi visto no trabalho de baliza em 2012. Então, objetivou-se nesse trabalho verificar a viabilidade da análise das estruturas internas dos tecidos na seleção de plantas responsivas às diferentes condições ambientais. O experimento foi implantado em blocos ao acaso e os tratamentos foram 4 tratamentos constituídos de 3 progênios do Big Coffee, vou mostrar na tabela à frente, e uma cultivar controle para comparação então, e 6 repetições. As lavouras foram instaladas em novembro de 2003, num espaçamento de 2 metros por 1,20. Aqui está uma tabela ilustrando as características dos materiais em estudo. Os materiais foram caracterizados e denominados de UFLA 1, UFLA 2 e UFLA 3. As características apresentadas por essas progênies eram da UFLA 1, folhas e frutos, as espessuras observadas da cutícula, das
Bom, boa tarde a todos. O trabalho foi realizado por mim, que sou graduando, pelo Rafael e pelo Rodolfo, que é o irmão, auxiliados pela professora doutora Célia Regina Paz Borno. Levantamento de aves como indicadores da qualidade ambiental em propriedades cafeeiras. A avifauna é de vital importância para a manutenção e preservação ambiental, porque é um grupo muito sensível, né? Então ele reage muito fácil às mudanças ambientais, né, por ser muito específico, por ter alta especificidade, né? E como atua diretamente nos processos ecológicos do ambiente, como na dispersão de sementes, polinização de flores e no controle biológico, principalmente de insetos e répteis, torna-se um importante indicador da qualidade ambiental. Atualmente no mundo são conhecidas aproximadamente 9.000 espécies, né, de aves, em que no Brasil foram descritas 1.700 e dessas 1.700, 750 só no estado de São Paulo. Então o objetivo do nosso trabalho foi realizar um levantamento qualitativo, então foi um levantamento de diversidade das aves de uma propriedade, a fim de levantar informações para o manejo e conservação do local. A propriedade ela fica na região de Ribeirão Preto, que é um polo do agronegócio, né, do cultivo do café, no município de Altinópolis. O município de Altinópolis ele colabora com 3,34% da produção estadual de café, né, e ocupa a 6ª colocação do ranking do estado. E é favorecido o desenvolvimento da cafeicultura pelo clima tropical de altitude, com temperaturas médias de 22 graus Celsius, né? O relevo não muito ondulado e os latossolos vermelhos. A fazenda chama Fazenda Bela Vista, ela conta com área total de 144 hectares e destina 90 desses para a produção de café, 10 para o cultivo de eucalipto e 44 para a vegetação nativa. Aí tem a fazenda, né, os limites com a disposição dos usos e ocupação do solo, né, e também dá para ver os transectos aí onde está indicado, que é onde foram feitos os levantamentos. Então foram dispostos 25 transectos em 5 ambientes diferentes encontrados na fazenda, que eram de campos e capoeiras, bordas e interior de mata, reflorestamentos, terreiros e benfeitorias e morros e cafezais. O levantamento foi feito com base no contato visual e auditivo, usando binóculo e guias, principalmente da avifauna paulista, né? E foi realizado em dezembro de 2011 e julho de 2012, buscando fazer um levantamento da diversidade de acordo com a presença ou ausência das aves nos 5 ambientes que a gente distribuiu os transectos. Antes da gente fazer esse levantamento, a fazenda ela passou por um projeto de reflorestamento das áreas de preservação. Então houve um plantio de 5.000 mudas nas áreas de preservação e também ao longo do córrego São João e das nascentes que são dispostas na propriedade. O córrego ele corta todo o perímetro da fazenda. Além do reflorestamento, houve a soltura de aves que antes eram mantidas em cativeiro. Foi uma parceria com os criadores do município que criavam canários da terra, azulão, espécies da região, né, que geralmente são caçadas para criar em gaiolas, né, nas casas. Então foi uma parceria onde a gente soltou 15 casais de canários da terra e 2 casais de azulão. Os resultados foram que a gente levantou 110 espécies, distribuídas em 38 famílias e 18 ordens, o que representa 15% do total de espécies levantadas no estado de São Paulo, e que a maioria delas são do grupo Seriformes, né, que representaram 53% do total levantado. Das 110, 17 eram frugívoras, 52 insetívoras, 7 nectívoras, 8 carnívoras, 13 granívoras, 23 onívoras e 2 detritívoras. Então foi uma diferença muito grande, né, em que as insetívoras representaram 42% do total de espécies levantadas, enquanto as detritívoras apenas 2%.
E quanto à presença e ausência delas nos ambientes, foi encontrado maior diversidade, maior número de espécies nas áreas onde a ação humana, a ação antrópica é menor. Então foi no caso nas represas e nos interiores de mata, né, com 62%, enquanto nas áreas onde tinha presença de maquinário e presença humana, como no Terreirão, que representaram apenas 25%, não foi achado grande número das espécies, como nos outros 5 ambientes, como no Campos e Aroeiras, com 40%, Morro e Borda do Cafezal, 48%, e no reflorestamento, 42%. Aliando as medidas preventivas do reflorestamento, buscou as boas práticas agrícolas, né, reduzindo a aplicação de insumos indefensivos e distribuindo ninhos artificiais e tratadores ao longo de toda a fazenda, buscando um manejo integrado das pragas, em que isso demonstrou que os resultados do reflorestamento foram satisfatórios, porque todas as espécies que a gente soltou permaneceram na região e foram identificadas meses depois como habitando ainda. Inclusive os canários foi um caso que chamou a atenção, porque são uma espécie que é caracterizada por serem territorialistas, né? Eles se reproduziram muito nesse período e não houve nenhum desequilíbrio com as outras espécies, todas continuaram dispostas, né? E isso mostrou que a qualidade ambiental, então, da fazenda estava agradando a todas, né? Que não sumiram. Mas apesar de tudo, não foi encontrada grande riqueza, como pode ver que das 18 ordens levantadas, 7 apresentaram apenas um representante. E deu para a gente concluir, inclusive, que a propriedade atua como um refúgio da fauna local, né? Porque é um ambiente muito degradado, fragmentado, e a gente encontrou espécies em extinção, como jacus e codornas, né? Que sofrem muito com a caça, não são encontrados facilmente hoje, né? E o número levantado de 110 foi relevante, porque comparado com outros estudos de propriedades rurais, inclusive da universidade aqui de Lavras, foi muito próximo, né, que aqui em 4 fisionomias foram levantadas 107 espécies. No nosso levantamento foram 110 espécies levantadas, né? Inclusive refletindo a política ambiental que a propriedade adotou. Então, concluindo, a fazenda pode ser considerada então diferenciada não só no município, como na região, que é composta na maioria por fazendas, mas nem todas têm a conservação dos remanescentes de vegetação natural, né? E mostra a importância de um monitoramento de fauna, assim como uma ação de conservação dos remanescentes, para tentar aliar isso às boas práticas agrícolas, né? Buscando obter cada vez mais um produto de qualidade. É isso. Boa tarde a todos. Professor Rubens, obrigado pela oportunidade. Rapidamente nós vamos comentar o resultado dos trabalhos que nós temos feito, né, com cafieiros associados com espécies arbóreas. Então nós apresentamos aqui aspectos econômicos e fitossanitários. Ao longo do período, esse trabalho ele teve apoio financeiro, né, desses vários órgãos aqui que nos estão apoiando a pesquisa, FAPEMIG, CNPq, o consórcio e o ICT Café. Esses trabalhos têm vários objetivos, né, e nós tivemos que condensar um pouco esses resultados. Então, nessa equipe agora que eu apresento, eu, fitotecnista, o Dr. Paulo, entomologista, carologista, o Regis, silvicultura, o Vicente, fitopatologista, nós tínhamos uma bolsista. Muito bem. Bom, sempre quando a gente pensa, né, num cultivo, né, associados com espécies arbóreas, a gente passa a ter várias interações que podem ser positivas como negativas. Então a gente pode ter mais doença, mais praga, e podemos ter o inverso, né?
Concorrência, água, luz, nutrientes, né? Com as espécies arbóreas, com o cafeeiro. E o desafio é isso, é ajustar arranjos espaciais onde a gente consiga uma condição ideal de produção, né? Com as diferentes culturas, né? Então, apresentar, né, alguns dados aí econômicos e fitossanitários. Bom, rapidamente aqui, nós temos aqui um ensaio em Paraíso, em que nós trabalhamos com 4 leguminosas. Então, as leguminosas compõem os tratamentos. Então, nós tivemos um tratamento com o guandu, né, Cajus cajã, com a bracatinga, que depois foi substituída pela Gliricidia sepium. Nós temos a leucena e a cássia manjo. Como que essas espécies arbóreas, né, de leguminosas foram associadas com café? Então, nós fizemos faixas, né, de 5 metros de largura por 90 metros de comprimento. Nesse trabalho, o foco dele foi relacionado a pragas, né? Então, os tratamentos com a cultura do café foi tradicional, porém sem o uso de agroquímicos, né? E essa parte do Dr. Paulo, então ele avaliou aqui o bicho mineiro do cafeeiro, né? A infestação, e também fez o levantamento de inimigos naturais, né? Vamos em frente aqui. Para exemplificar um croquis, nós temos esses pontos são as linhas de cafeeiros, né? Aqui nós temos as faixas, aqui a testemunha, sem o quebra-vento, o guandu, né? 5 linhas de cafeeiros, aqui está 7, mas o croquis ficou errado, são 5 linhas. A leucena, 5 linhas de cafeeiros, a bracatinga, que foi depois substituída pela Gliricidia, 5 linhas de cafeeiros, e depois a cássia manjo, também 5 linhas de cafeeiros. Então, isso no campo, a nossa figura à esquerda, nós temos aqui a linha de cafeeiros, né, a faixa de 5 metros de largura de guandu. Aqui, esse guandu é um material de porte alto, chega a 2,5 a 3 metros de altura. Aqui nós temos à nossa direita a leucena, né, e aqui as faixas de cafeeiro. Muito bem, aqui, nessa daqui nós temos os cafeeiros, aqui inicialmente com a bracatinga. Nós tivemos muito problema com a cochonilha branca, o caule, e aí nós estava ocasionando morte nessas árvores, aí nós substituímos pela Gliricidia sepium. Né? No outro tratamento, aqui a cássia manjo, aqui numa situação dela antes da poda, né? Um dos focos desse trabalho também é com relação à ciclagem de nutrientes. Então, esse material é podado e é fornecido a fitomassa aos cafeeiros. Aqui, na nossa direita, nós temos as brotações resultantes da poda dessas leguminosas. Bom, o outro trabalho relacionado a cafeeiros com espécies arbóreas, nós temos aqui o cafeeiros associado com a macadâmia. No caso, nós usamos a espécie integrifolia e nós associamos ela a 4 diferentes espaçamentos. Então, ela presente junto com todas as linhas de cafeeiro, alternando ruas, pulando 2 ruas, pulando 4 ruas de cafeeiro, né? Nesse ensaio aqui eu apresento dados, né, de valor presente líquido, né, e dados de produção. Então, para exemplificar no nosso croquis, nós tivemos isso no campo. Aqui os pontos são linhas de cafeeiros, né, 3,5 por meio, e aqui o tratamento com a macadâmia. Esses pontos maiores aqui são representados pela macadâmia. Então, aqui ela está plantada a 5 metros de distância, né, uma da outra, junto com o cafeeiro, né, e também alternada, né, para não coincidir. Esse seria um tratamento, o outro pulando uma linha e os demais assim, pulando 2 linhas, pulando 3 linhas. Isso para quê? Para ver qual que é o melhor ajuste que a gente tem de produção, tanto de fruta como de produção de café.
Então, rapidamente, aqui a vista geral do campo, aqui ó, a linha de café. Essa situação permite uma semi-mecanização, adubações foliares aqui, o trator passa com facilidade. Aqui, essa foto foi registrada em julho desse ano, né? Inflorescência em caixas da macadâmia, aqui ela num tratamento onde nós tínhamos macadâmia em todas as linhas do cafeeiro, né? Aqui a produção macadâmia, e nós também registrei aqui uma florada do café, detalhe do ramo. Bom, rapidamente, o que nós observamos com relação ao ensaio das leguminosas arbóreas? Atenuou a leucena e o guandu atenuou o ataque de bicho mineiro, mostrando que a gente pode dispensar medidas de controle químico, né, propiciados por esse ambiente. Então, para exemplificar, nós temos aqui o gráfico, aqui o tratamento, né, com leucena. Então nós temos aqui ó, a leucena, essa faixa vermelha, o guandu também, eles tiveram um comportamento similar. Esse 30 aqui seria o nível de controle, né? Então a gente mostra que por um bom período, sobre esses tratamentos, a infestação de bicho mineiro ficou abaixo. E segurou até o final de setembro e início de outubro, né? Logo em seguida nós temos o período chuvoso, consequentemente essa curva ela vai declinar. Então, só para exemplificar, nós temos abrigo aqui de inimigos naturais, como vespas, né? Foi levantado folhas rasgadas por vespas, e aqui a lesão típica, né? Está dando um reflexo aqui, mas lesão típica dos sinais, sintomas aqui do bicho mineiro. É interessante que quando podou-se, né, as leguminosas, aqui a foto ao lado, nós temos aqui um comportamento similar também, ó. Tanto a leucena quanto o guandu, eles mantiveram bem abaixo do nível de infestação em relação aos outros tratamentos, as outras espécies arbóreas, né, mostrando um dado bastante interessante, né? Bom, com relação à macadâmia, nós observamos o seguinte: viabilidade econômica, né? Viabilidade econômica até 8 produções. E uma renda adicional, aqui está em reais, de R$ 12.777, com a venda extra aqui de nozes, né? Da macadâmia, considerando uma média por árvore de 15 quilos, né, de nozes. Então, para facilitar, nós, na análise que nós fizemos, o A5 aqui é o tratamento cafeeiro solteiro. Então, comparando, né, com uma taxa Selic de 8,5%, a cultura do café cultivada, ela representou R$ 2.615 a mais do que essa aplicação. Esses tratamentos do A1, A2, A3 e A4 representam os diferentes arranjos espaciais com a macadâmia, mostrando o A1, que com a macadâmia em todas as linhas, que se obteve um maior valor, considerando essa média aqui de produção, tá certo? Bom, com relação às produções do café, a gente observa, olha aqui os tratamentos, aqui é a população de macadâmia, o cafeeiro foi plantado 3,5 por meio, né? E nós tivemos aqui, ó, 572 plantas de macadâmia nessa área, por hectare, e assim por diante. A gente observa
Então, primeiramente foi feita uma contagem desses micro-organismos presentes ali no café. Foi feita a avaliação de bactérias no meio PCA e o YPG para avaliação de leveduras. Bom, foi feita a análise também de DGGE, onde a gente pega esse café, mistura em água, essa água depois é centrifugada e nesse pellet depois a gente consegue avaliar que micro-organismos estavam ali presentes pela essa análise de DGGE. Foi realizada também as análises em cromatógrafo HPLC para análise de ácidos orgânicos e foi feita a análise também em GC para análise de voláteis, através de Headspace, onde a gente coloca o café aqui no recipiente fechado, expõe a fibra, essa fibra absorve esses voláteis e depois na hora que a gente insere no cromatógrafo ela libera esses voláteis. Bom, foi feita também a análise sensorial, foi feita de duas formas, através da metodologia da SCA e o TDS. Também foi feita uma análise estatística, que foi o PCA desses resultados. Bom, então aqui como primeiro resultado, a gente tem o DGGE, que a gente consegue observar os micro-organismos que estavam ali presentes. O primeiro gel aqui de DGGE é o eucarioto. O eucarioto são as leveduras que a gente inoculou. Aqui nessa primeira parte estão os inóculos. Essas primeiras bandas, 1 e 2, se referem ao inóculo da Cândida, que é a 448 aqui. E o que a gente consegue observar aqui? Que esse inóculo ele permanece do início ao fim da fermentação. Aqui você pode ver que a banda está presente no início e no final. A mesma coisa para a banda 3 e 4, que foi na píquia, que está presente, que a gente inoculou nessa amostra aqui. Ela está presente no início e no final. E a banda 5 e 6 são referentes a Saccharomyces, que a gente observa que também esteve presente no início e no final, e que ela também se apresenta no controle, ela está presente no controle. Isso a gente pode observar que ela já é um micro-organismo natural do café, certo? Que era de se esperar, já que esses micro-organismos foram isolados do café. Aqui, esse outro gel são para bactérias. A gente consegue observar a população presente ali no café, uma população bem diversificada de bactérias. Aqui em cima é do lavado e aqui não lavado. Aqui a gente consegue observar o resultado dos ácidos orgânicos. A gente observa que não teve produção nem de ácido butírico, nem propiônico, que poderia estar prejudicando a qualidade do café, mas não houve produção desses ácidos. A gente detectou 48 compostos voláteis, e o que foi interessante observar que, tanto no café verde, que é esse primeiro aqui, e no café torrado, houve uma separação do café que tinha a levedura inoculada para o café que não tinha a levedura inoculada, o controle. Ele ficou aqui desse lado do gráfico e aqui desse outro lado ficou os que tinham sido inoculados. Então houve essa separação do controle para o café inoculado. Aqui é a mesma coisa, para o café lavado. Foi possível observar essa separação. Aqui é a pontuação que esses cafés receberam na SCA. Como pode observar, eles ficaram com notas boas, são café de qualidade, não são cafés especiais, mas são cafés de qualidade. A mesma coisa aqui para o café lavado. E em relação ao TDS, a partir da análise da SCA, os provadores selecionaram qual sabor eles estavam sentindo no café. E a gente numerou alguns sabores, definiu alguns sabores que eles selecionaram. Então, na hora que eles foram provar o café, na análise de TDS, eles ficaram 20 segundos, eles tiveram 20 segundos para avaliar esse café. Eles tomam o café, ficam 5 segundos com ele na boca, então engolem o café e até 20 segundos eles vão marcar o que eles sentiram naquele café. Por exemplo, aqui no controle, o sabor que dominou é o que está acima desta linha. Então, o sabor dominante no controle foi
sabor amargo. Aqui já na Praça Carolices, como se pode observar, o sabor predominante foi um sabor ácido. E para Cândida, o sabor que se destacou foi o caramelo. Já para Saccharomyces 727 foi o frutado. E a Pichia também só teve um amargo mais próximo aqui do controle. Aqui para esses outros cafés também, o controle também o que se destacou foi o amargo. Para a Cândida também aqui foi o amargo. Aqui também para a Saccharomyces foi o amargo. E essa Saccharomyces também foi o amargo. Aqui para a Pichia, o interessante foi que no início eles conseguiram perceber o sabor amargo e no final foi possível perceber o sabor chocolate. No final do tempo. Então, com isso, a gente pode concluir que leveduras elas podem ser usadas como culturas estáticas do café. Essas leveduras elas persistem durante o processamento do café e elas podem estar contribuindo com algum sabor característico, como o sabor caramelo, o sabor frutado. Porém, estudos ainda devem ser desenvolvidos para se chegar qual levedura, qual micro-organismo vai proporcionar um sabor determinado. Bom, obrigado pela atenção, tentei ser o mais breve possível.